Em Concó, cidadãos comuns conseguiram construir um sistema de túneis enormes à mão. Levou 18 meses de trabalho, mas quando terminaram, tinham criado uma comunidade subterrânea. Eu acho que é água doce. Os túneis têm apenas 1,5 km de comprimento, mas o sistema tem 3 níveis e o mais baixo fica 24 metros abaixo da superfície. A profundidade era essencial, pois um bombardeio de um B-52 criaria uma cratera de 4,5 metros de profundidade. Quando as bombas caíam, todos desciam ao 3º nível, onde até as bombas mais potentes não podiam alcançar. Então era assim. Era aqui que eles escavavam a terra. E dá pra sentir a argila úmida. Olha só como isso aqui é mole. É quase dá pra escavar com as mãos mesmo. É lama pura. Mas é densa. Muito densa. Então não desmorona. A argila densa evitou que esses túneis desabassem com a pressão de 24 metros de terra acima deles. A argila era macia, mas exposta ao ar, endurecia e se tornava a estrutura perfeita. Mas isso não significa que o túnel foi fácil. Usando picaretas, pás e enxadas, eles escavaram 170 metros cúbicos de rocha e terra, o bastante para encher 653 caminhões, e a levaram embora em cestos de bambu no meio da escuridão. Além de criar 2 corredores principais, os moradores escavaram cozinhas, dormitórios, um hospital e tudo o que tinham acima do solo. E 17 bebês nasceram aqui embaixo. Olha aqui embaixo. Olha aqui. Eles até fizeram um sistema de escoamento de esgoto para a água escoar daqui. E, além de aguentar as bombas, havia monções e tudo mais que um vilarejo normal teria. No fim, havia 400 pessoas morando nos túneis de Vinh Moc, apinhadas em espaços apertadíssimos, que ficaram aqui durante 6 longos anos. Ainda estamos no 2º nível. Ok, então nós descemos 2 níveis para chegar até aqui. E a que profundidade nós estamos agora? Esse é o 2º nível, a 15 metros de profundidade, cerca de 45 pés. 45 aí, né? pés. Mas vai mais fundo ainda. Vai, 33 metros de profundidade até o 3º nível. Dá para imaginar crescer aqui embaixo? E havia crianças, 17 crianças nasceram nestes túneis. Então, pela primeira década de sua vida, eles moravam nesses cômodos, assistiam filmes e cantavam canções neste cômodo. E desciam o corredor até a sua caverna, onde a família morava. Que infância dura, né? Os camponeses que moravam aqui 40 anos atrás não estavam apenas se escondendo, esperando o fim da guerra. Pescadores faziam corridas noturnas até a base militar na ilha, fugindo dos helicópteros de patrulha americanos. Assim como os ratos de túnel americanos, esses homens se ofereciam para uma missão sabidamente fatal e eram conhecidos como Esquadrão Suicida. De fato, muitos morreram no mar. Mas se conseguissem voltar a Vinh Moc, estariam seguros nestes túneis. E com a movimentação constante de suprimentos, essas passagens escuras eram muito movimentadas. Então eles inventaram um sistema para evitar congestionamentos. Me explica uma coisa, para que estes espaços pequenos eram usados? Eram para dar passagem. Eles serviam para isso. Ok, então havia trânsito aqui embaixo. Isso. Porque havia muita gente indo e vindo. Isso. E então as pessoas ficavam aqui para os outros passarem. Pode passar. Era prático. Já que Vinh Moc ficava no meio do território inimigo, uma invasão por terra das forças americanas era muito arriscada. Então eles lançaram milhões de toneladas de bombas. Então, como diferenciavam entre os inimigos e os amigos? Eles tinham batidas secretas como esta. Sei, então se comunicavam uns com os outros com um sinal que dizia: tudo bem, sou eu. Não me machuque. Eu não sei como alguém não se perderia aqui embaixo se não soubesse onde estava indo. Entrei, passei por vários níveis de túneis e casamatas e saí. Foi um labirinto confuso e essa era a ideia. Forasteiros nunca encontrariam o caminho. Ar fresco. Então, entramos a 24 metros no sopé deste morro, na praia. O túnel deu a volta no subterrâneo desta montanha e acabou bem aqui, nos fundos do vilarejo. Durante 6 anos, apesar dos bombardeios, superpopulação e pestes, o vilarejo de Vinh Moc deu um jeito de se aguentar e nenhuma vida foi perdida.
Quando a guerra terminou em 1975, começou a reconstrução diretamente acima dos túneis que mantiveram esta cidade viva. A seguir, um centro de comando militar ultra secreto escondido dentro de uma caverna. Isto é uma base militar inteira, toda uma operação subterrânea, certo? Isso mesmo. E depois, na zona desmilitarizada, cada casamata é um campo de batalha. Realmente, isto é uma parte da guerra que você não vê na TV. A trilha de Ho Chi Minh é um conceito, não uma estrada. A enorme rede se espalha por centenas de quilômetros no Vietnã e no Laos. Vietcongues estavam lutando em sua própria casa. Eles conheciam o terreno. Eles construíram um sistema complexo de túneis no subsolo para operações de campo e abrigos contra bombas. Eles aproveitaram a cobertura densa da selva para esconder as rotas de suprimentos do norte para o sul. E nas montanhas, eles usavam cavernas naturais como base militar altamente secreta. A região de Phong Nha fica nas montanhas de Que Bang. Fica a 2 horas de carro da cidade de Hue, passando por montanhas de selva densa. Naveguei pelo Rio Son para me encontrar com um ex-soldado sul-vietnamita chamado Sonny. Este é o Rio Son, na região de Phong Nha, no Vietnã do Norte. Estamos acima da zona desmilitarizada, acima do paralelo 17. Era assim que a guerra era travada, no território deles. Eles podiam lutar no meio da selva, eles podiam lutar nos túneis e eles podiam lutar nas cavernas. E é por isso que esta área é famosa. Sonny era oficial do Exército do Sul, que tinha lutado ao lado dos americanos e conhecia esta região e seus segredos como a palma da mão. Escondido nestes cumes existe uma fortaleza impenetrável e altamente secreta. E com ou sem chuva, o único jeito de chegar lá é de barco. O que fazemos? Pegamos um barco até lá? Temos que pegar um barco. É uma pena que tá chovendo tanto. Não tem problema. Mas temos que ir de qualquer jeito, né? É isso mesmo. O Rio Son divide o território, mas a maior parte dele é no subsolo. E estes poucos quilômetros expostos foram essenciais para o esforço de guerra, porque aqui ele segue ao longo da principal rota de suprimentos do país, a trilha de Ho Chi Minh. Sem a trilha de Ho Chi Minh, uma rede oculta de trilhas, estradas e túneis, os vietnamitas do norte nunca teriam movimentado homens e suprimentos para os territórios ocupados no sul sem ser descobertos. Mas havia uma falha. As caravanas norte-vietnamitas indo para o sul tinham de deixar a segurança da trilha e atravessar o Rio Son, fazendo dele o alvo favorito para os Estados Unidos e os aliados, que lançavam até 800 quilos de projéteis por dia. Então, este é o verdadeiro coração da guerra, esta região do interior, bem aqui. Ali você pode ver o morro e a selva. Além disso, tudo faz parte da trilha Ho Chi Minh. Certo. As balsas que levavam homens e carga pelo rio eram alvos fáceis para os aviões americanos. Então, os norte-vietnamitas ficaram espertos. As balsas atravessavam à noite e durante o dia ficavam escondidas no porto mais seguro do país, as cavernas de Phong Nha. Este esconderijo era mais do que um atracadouro. Como um castelo medieval, era uma cidade, uma fortaleza e um calabouço. Então esta é a abertura natural da caverna. Exatamente isso. Não foi trabalhada para parecer assim. Não foi trabalhada. É enorme. E de repente, totalmente quieta. Existem mais de 300 cavernas nestas montanhas, mas Phong Nha é a maior e a mais impressionante. São 14 câmaras, algumas com mais de 30 metros de altura, ligadas por um rio de 19 quilômetros, o mais longo rio subterrâneo do mundo. Durante a guerra, esta caverna fez as vezes de uma base militar. Abrigava um porto, uma sala de reuniões, um hospital e uma prisão. E a parte subterrânea do rio era a estrada que ligava tudo. Os túneis de Cu Chi e Vinh Moc foram escavados à mão, mas este lugar foi obra da Mãe Natureza. O que é isto? O povo desta área conhecia bem estas cavernas. Isso é insano, é enorme. E sabia usá-las em seu benefício durante a guerra. O que tem aqui em cima?
Durante a guerra, os vietnamitas do norte usavam como sala de reuniões. O alto comando deles se reunia aqui antes das decisões de seguir adiante, se esconder ou cessar fogo. Quer dizer então que este sistema de cavernas era uma área altamente Isso mesmo. estratégica. Os americanos sabiam dessas cavernas e também que abrigavam barcos, homens e suprimentos dos norte-vietnamitas, mas não podiam fazer nada a respeito. As montanhas de Cao Bang eram um abrigo antibomba impenetrável. Qual é o tamanho desta montanha aqui acima de nós? As pessoas dizem que tem uns 200 metros. Então tem 180 metros de rocha acima da nossa Isso cabeça. mesmo, é. E isso aqui tem uns 30 metros de altura. É. É uma proteção total de 210 metros. 210. É um ótimo É uma esconderijo. super casa-mata, né? É, uma super casa-mata. Outro fator de segurança era o fato do rio ser a única entrada ou saída das cavernas. Não havia chance de uma emboscada por trás, porque grandes partes do rio, além destas cavernas, são intransponíveis. É incrível como eles conheciam o terreno que os americanos não tinham como conhecer. Eles sabiam que as selvas os esconderiam e sabiam a localização dos túneis, mas também destas cavernas. E ninguém tinha como descobri-las, elas não estão nos mapas. Lá só está uma montanha. Então, ao sobrevoá-la num bombardeio, não daria para ver isto, mas isto é enorme. E eles podiam se esconder aqui sem que ninguém jamais os encontrasse, ou mesmo que tentasse, nunca encontraria a entrada. 40 anos atrás, este local estaria cheio de soldados, descansando após uma longa marcha pela trilha Ho Chi Minh, preparando-se para lutar. No sul, oficiais aliados construíram bases com salas com ar-condicionado e piscina. Mas os generais norte-vietnamitas se encontravam aqui. Eles aproveitavam todos os recursos naturais, espremiam cada grama de utilidade deles. Então nós estamos embaixo de uma montanha. E eles estão bombardeando lá fora, perto da entrada. E é dia, e então todas as balsas, todos os barcos estão dentro, seguros. Os prisioneiros estão aqui em cima, os feridos estão sendo tratados, os comandantes estão aqui embaixo tomando decisões. Isto aqui é uma base militar completa, é toda uma operação subterrânea, não é? Isso mesmo. Milhares de soldados norte-vietnamitas podem ter passado por aqui. E já que centenas de pilotos foram abatidos nesta área, é possível que prisioneiros de guerra também passassem por aqui. Em casa, os americanos viam a guerra pela TV, mas as imagens que recebiam dos campos de batalha nem chegavam perto da realidade. A seguir, a casa-mata perdida na zona desmilitarizada. Estas seriam as posições de tiro para os soldados. Eles se posicionariam deste jeito, atirando para todo lado. E depois, você pode até imaginar isso aqui é como um mini pentágono. E quanto mais nos aproximávamos dos anos 70, mais desesperadas as coisas ficavam. A Casa Branca sul-vietnamita vai para o subterrâneo. O Vietnã tem apenas 40 quilômetros de largura, metade da parte mais estreita de Nova Jersey. Durante a Guerra do Vietnã, cada centímetro do país era um alvo militar. As cidades grandes, os pequenos vilarejos e até as cavernas remotas. Mas dentre todos os lugares bombardeados e queimados, não havia nada tão mortífero quanto a fronteira, a zona desmilitarizada. Esta ponte atravessa o rio Ben Hai no paralelo 17. Ele demarca o ponto central da chamada zona desmilitarizada. Toda esta região era para ser uma área pacífica entre o norte e o sul, mas durante quase uma década foi um inferno na Terra. Foi praticamente explodida para o além. Tinha milhões de minas terrestres, incontáveis casamatas e quilômetros de trincheiras. Essencialmente eram a terra de ninguém. E até hoje, evidências de seu passado sombrio ainda se encontram no subsolo. Apesar do nome, a zona desmilitarizada se tornou uma das áreas mais militarizadas do mundo. E foi alvo dos maiores bombardeios dessa guerra de 14 anos. Existem centenas de casamatas. Trincheiras e trilhas ainda cercam a região. Mas desde então, muitas foram preenchidas, cobertas ou engolidas pela selva e são impossíveis de encontrar. Eu me encontrei com Sony de novo em Hue. Arranjou umas motos para nós? É, mas precisa pôr isto aqui. Obrigado. Hue é uma cidade estratégica ao sul da zona desmilitarizada e alguns